Bom dia a todos. Vou convidar para ir tomando assento, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas. Vamos dar início a esse ato em defesa do Ministério Público. Vou anunciar os presentes que compõem a mesa. O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Matos de Souza, representante da Associação Nacional dos Procuradores da República, Dr. Júlio Araújo, Dr. Sérgio Luiz Pinel, Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, doutora Luciana Safa, Corregedora-Geral do Ministério Público e presidente do Conselho Nacional dos Corregedores do Ministério Público, Dr. Maurício Coentro, Procurador-Chefe Substituto do Ministério Público do Trabalho, Arthur de Azambuja Rodrigues, Delegado Regional Substituto da ANPT, Ministério Público do Trabalho, Mário Porto, Delegado da Associação Nacional do Ministério Público Militar. Acho que chamei a todos, né? Agradeço muito a presença de todos. Como se pode ver, essa é uma reunião, é um ato do Ministério Público, como disse, em sua defesa, contra essa PEC 05. É muito importante que essa luta fique evidenciada, não é uma luta corporativa do Ministério Público como instituição, mas é uma luta da sociedade. As consequências da aprovação dessa emenda constitucional serão sentidas por toda a sociedade brasileira, por cada cidadão brasileiro. Por isso, a importância de nós, do Ministério Público, estarmos aqui reunidos para prestar esclarecimentos, demonstrar a nossa preocupação, demonstrar os problemas, inclusive de ordem técnico-jurídica, dessa proposta de emenda constitucional. Eu vou passar a palavra, nesse momento, para o Procurador-Geral de Justiça, aqui do Rio de Janeiro, doutor Luciano Oliveira Matos de Souza, para que possa fazer a sua fala. Tirar a máscara enquanto falo. Bom dia a todos e a todas. Me recordo bem, em 2013, iniciávamos uma jornada contra a PEC 37. Estava aqui como presidente da associação e não esperava que em tão pouco tempo estivéssemos novamente mobilizados contra uma nova iniciativa tão grave quanto a proposta da PEC 37. Estamos realizando este ato hoje, um ato do Ministério Público. Estão sendo realizados os atos em todas as unidades da Federação, em parceria com todos os ramos do Ministério Público, justamente para levarmos esse tema à população, para que tomem conhecimento exatamente do que significa essa PEC 05, tal qual fizemos naquela oportunidade em relação à PEC 37. Este é um primeiro ato, há uma previsão de votação da PEC no plenário ainda esta semana. A gente espera que isso não aconteça, que os deputados possam refletir bem sobre o significado dessa proposta de emenda constitucional. E outros atos serão feitos, já estão sendo mobilizados os apoios, buscados os apoios com as entidades da sociedade civil organizada. Várias manifestações já estão sendo levadas a efeito, já estão sendo apresentadas, demonstrando os riscos que os termos dessa PEC 05 podem acarretar para o Ministério Público brasileiro. Primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que ela desnatura o perfil constitucional do Ministério Público previsto na Constituição de 88. O Ministério Público está aberto à discussão, precisamos, evidentemente, sempre aprimorar a nossa atuação. Isso faz parte de qualquer
democracia, faz parte das instituições democráticas, mas não podemos permitir que uma proposta desse porte possa praticamente inviabilizar o trabalho do Ministério Público, representando grandes retrocessos, eu utilizei essa frase recentemente, no perfil constitucional do Ministério Público, que foi uma luta intensa da sociedade brasileira, não só do Ministério Público, para a aprovação. Vários aqui participaram, eu vejo aqui, vários participaram da luta para a construção do Ministério Público, da Carta de 1988, da Constituição Federal de 1988, onde foram previstos vários avanços na atuação do Ministério Público, e não podemos permitir o retrocesso, que esse retrocesso seria, na verdade, em prejuízo da própria população brasileira. São vários pontos que poderíamos ressaltar, tenho certeza que os demais companheiros da mesa o farão com sabedoria. A PEC inicia com uma iniciativa de permitir que o Corregedor Nacional seja um indicado do Congresso Nacional, que já nos causava grande preocupação, e depois vieram inúmeras outras regras e normas extremamente maléficas ao perfil, como disse, a instituição Ministério Público Brasileiro. Não é uma causa, como o presidente disse, uma causa corporativa. Por isso, estamos levando, e aqui o Ministério Público unido, com todos os seus ramos, levando esse tema para a população brasileira, tomar conhecimento e poder levar aos seus deputados a sua insatisfação, as suas sugestões, as suas críticas, para que essa iniciativa legislativa não seja aprovada na Câmara dos Deputados. A ideia é sensibilizarmos o parlamento do não cabimento da proposta de emenda constitucional número 5. Não pretendo me alongar, eu acredito que é importante mesmo aqui manifestar a nossa contrariedade aos termos da PEC 05 e registrar que o que a gente mais pretende é sensibilizar os deputados e a população brasileira possa se mobilizar também, que não é uma causa do Ministério Público, é uma causa da sociedade brasileira. Muito obrigado. Passar a palavra para o doutor Sérgio Luiz Pinel, procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Obrigado, doutor Cláudio. Agradeço a oportunidade para que eu pudesse falar com mais propriedade. Eu coloquei algumas notas aqui e fui me lembrando que, tal como o doutor Luciano, que há 8 anos, um pouco mais de 8 anos, nós estávamos reunidos aqui para defender o Ministério Público em razão da PEC 37. A PEC 37, ela visava retirar o poder investigatório do Ministério Público e, com isso, manietar a instituição. Na ocasião, nós nos reunimos várias vezes, mas temos que reconhecer que somente com a população nas ruas foi capaz de impedir o duro golpe que pretendiam dar no Ministério Público. Foi o povo nas ruas que levou à derrubada da PEC 37 e a aprovação de leis de combate à criminalidade organizada, tal como a Lei 12.850 de 2013, que regulou de maneira mais sistemática as colaborações premiadas. E foi a PEC 37, foi a derrubada da PEC 37 e a aprovação dessas leis de combate à corrupção e à criminalidade organizada que viabilizaram trabalhos de grande monta de combate à corrupção, como, por exemplo, a Força-Tarefa da Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, que eu, com orgulho, participei. Eu não tenho dúvidas de que o trabalho de combate à corrupção, realizado aqui no Rio de Janeiro, foi fruto das manifestações de 2013.
Inclusive, o mote inicial das manifestações, que foi o aumento da tarifa dos ônibus, acabou sendo descortinado numa operação aqui no Rio de Janeiro, Operação Ponto Final, que acabou revelando que a insatisfação da população tinha íntima ligação com um grande esquema de corrupção envolvendo empresários de ônibus e agentes públicos. E hoje, 8 anos depois das manifestações, e depois dessas grandes investigações realizadas pelo Ministério Público, estamos novamente em risco. O risco agora é que a própria independência dos membros do Ministério Público fique comprometida com a PEC 05, que visa politizar ainda mais o funcionamento do CNMP. O avanço na politização do CNMP inviabilizará o Ministério Público, comprometendo a defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, da adequação das políticas públicas e do combate à criminalidade organizada, principalmente as de colarinho branco. E aí eu me pergunto a quem interessa a aprovação da PEC 05 e chego à conclusão que não é a sociedade. Eu encerro a minha fala, sem querer me alongar, lembrando um poema do Tiago Mello, que é tema, inclusive, da Bienal de Arte de São Paulo, que agora está lá à mostra, e vem bem a calhar. Diz ele: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é a madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria, amanhã é um novo dia. Em junho de 2013, foi a sociedade organizada que nos defendeu, e somente ela poderá fazer isso novamente. Muito obrigado. Convido a doutora Luciana Safa, corregedora do Ministério Público do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Nacional dos Corregedores, a se manifestar. Obrigado, doutor Cláudio. Bom dia a todos, colegas. É preciso agir. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. O Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União está irmanado com os procuradores gerais, com a CONAMP, nossa entidade de classe maior, com todas as demais entidades, na luta em repúdio à PEC 05. E conclamo os colegas a união genuína, aquela do juramento, contra essa ferida que ataca a nossa instituição. E depende também da sociedade, que nunca nos abandonou e nos trouxe até aqui. Colegas, não vamos nos dividir em questões internas. Não é o momento para isso. Muito obrigada. Passo a palavra para o doutor Maurício Coentro, procurador-chefe substituto do Ministério Público do Trabalho.
Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. Quero cumprimentar o presidente da Amperj, aí, no nome do Dr. Cláudio, todo mundo aí, todos os componentes, colegas de mesa e os colegas aqui presentes. Realmente é um duro golpe para nós do Ministério Público, e a citação aqui da doutora Luciana foi muito pertinente, porque o Ministério Público realmente entra em choque com grandes interesses. Isso dificulta, né, a nossa atuação, e tem que haver uma articulação de diálogo muito crescente com todos os poderes da República, né? Aqui foi citada a questão histórica, inclusive para nós do Ministério Público do Trabalho, muito caro, que é a questão dos trabalhadores, temos o choque com grandes conglomerados econômicos, e isso também, sabemos que esse poder econômico atua em todos os poderes, né, da República. Então, é importante que o Ministério Público use sempre o diálogo com a sociedade. Foi dito aqui várias vezes também que foi, na PEC 37, foi a sociedade que, naquelas manifestações de 2013, que defenderam os interesses do Ministério Público. Por quê? Porque a sociedade percebeu a importância do Ministério Público. Então, nós, procuradores, promotores, devemos atuar cada vez mais de uma forma mais esclarecedora para demonstrar para a sociedade a nossa importância. Quando ela tiver ciência, a sociedade esclarecida, ela tiver ciência da importância da nossa atuação e uma atuação independente, o Conselho está aí. O Conselho já tem o seu corregedor, que é membro do Ministério Público. Hoje, né, há um rodízio entre os membros do Ministério Público e a Corregedoria Nacional. Então, já temos esse controle, né? Eventuais abusos devem ser feitos dentro do âmbito de cada corregedoria, assim como tem cada poder da República. Então, eu acho que cabe a nós esclarecer o evento desse. Parabéns por esse evento, muito importante, para que nós, do Ministério Público, possamos a cada dia esclarecer mais a sociedade da nossa relevância. Também, sem me alongar, cumprimentando, parabenizando a todos na mesa aqui, certo, pelo evento, e é o que eu queria dizer. Obrigado. Passo a palavra para o doutor Mário Porto, da Associação Nacional do Ministério Público Militar. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o doutor Cláudio em nome de todos os presentes, né? O Ministério Público Militar completou esse ano 100 anos, né? Surgimos em 1920 e é o ramo mais antigo dos Ministérios Públicos da União. E o Ministério Público Militar também não poderia deixar de aderir a esse movimento contra a PEC, que vai prejudicar a sociedade como um todo, né? Diminuir a representatividade dos ramos do Ministério Público da União e dos estados e permitir que elementos estranhos à carreira do Ministério Público venham a compor o Conselho Nacional é diminuir o poder do Ministério Público, né? É tolir a ação do Ministério Público. Então, em nome do Ministério Público, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Militar, queria dizer que nós estamos ombreados com os demais ramos nessa luta contra a PEC. Muito obrigado, bom dia a todos. Por favor, doutor Júlio Araújo, da Associação Nacional dos Procuradores da República, com a palavra. Tem esse aqui? Então, vamos lá. Aqui tá bom. Bom dia a todos e a todas, bom dia, colegas. Quero inicialmente agradecer aqui ao doutor Cláudio pelo convite, na pessoa de quem eu saúdo todos aqui presentes, colegas e amigos, né? Nós, quando decidimos ingressar nessa instituição, no Ministério Público Brasileiro, certamente todos nós alimentamos um sonho de transformação, um sonho de enfrentamento a mazelas, a desigualdades, a problemas que afligem a sociedade brasileira. E, certamente, uma posição como a nossa, uma instituição como a nossa, tem por vocação, e isso é natural, incomodar. Nós incomodamos, isso é próprio do nosso papel, da nossa função. E, por isso, um ataque ao Ministério Público não vai ser o primeiro, não vai ser o último. O Ministério Público está aí, de certa forma, para sofrer reações
e tentativas de limitação do seu papel constitucional. E o que serve, e o que adianta nisso, o que é o nosso papel em relação a isso? Eu acho que o que a gente tem aqui hoje é fundamental para a gente pensar como nós vamos enfrentar esses ataques, né, que a história já mostrou, que só o Ministério Público unido, as carreiras no Ministério Público devidamente unidas, irmanadas, e em diálogo permanente com a sociedade, inclusive com abertura à autocrítica, com abertura a críticas, a apontamentos, a aperfeiçoamentos, só assim a gente vai enfrentar esse cenário de ataque, de mais um ataque que a PEC 5 traz. Eu acho que para nós, a primeira tarefa que nós temos é juntar todos os nossos colegas, dialogar com todo mundo, mesmo quem critica, quem concorda com a gente, quem não concorda, e mostrar a gravidade da PEC. E sobre a PEC, eu diria que a gente não tem que pensar numa PEC light ou uma PEC mais modesta. É rejeição total à PEC. A PEC inteira faz mal ao Ministério Público. Ela tem no seu DNA a lógica da interferência política, a lógica da intromissão no dia a dia da instituição. E é isso que nós temos que olhar e cuidar e unidos enfrentar no Congresso. A gente sabe que o debate legislativo é complexo. O jogo democrático impõe negociações e disputas e embates, mas nós temos aqui também uma tarefa de rejeitar a PEC por completo e não aceitar qualquer tipo de concessão. Esse é um aspecto fundamental. E, por fim, eu queria dizer para vocês, e acho que é importante que a sociedade saiba, concordando aqui com o meu amigo Sérgio, fazendo esse chamado à sociedade, colocando à disposição para dialogar e trazer todos os pontos que nós consideramos importantes, é para dizer que, quando se ataca o Ministério Público, o que a gente está atacando é o direito à saúde, é o direito à educação, é o combate à corrupção, é o direito ao meio ambiente e é a Constituição de 88. A gente não pode ter meias palavras em relação a isso. O que há hoje é um ataque à Constituição de 88 e o ataque à democracia. Nós temos esse dever também, essa tarefa de mostrar para a sociedade que, assim como diversos outros espaços vêm sendo atacados, diversas instituições vêm sendo atacadas, nós estamos sofrendo mais um ataque e a Constituição de 88 e a nossa democracia também. Então, é por isso que, confiante, otimista, que nós vamos fazer essa batalha com todas as armas que nós temos, unidos, eu digo com todas as letras, PEC 5 não. Obrigado. Doutor Arthur de Azambuja Rodrigues, delegado regional da ANPT, Ministério Público do Trabalho. Clicar duas vezes. Já está funcionando? Não. Clica duas vezes, tira do mundo. Está funcionando agora? Sim. Questão. Bom dia a todos. Excelentíssimo presidente da Amperj, Cláudio Henrique da Cruz Viana, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da mesa, colegas, jornalistas presentes e todos que estão nos assistindo. A Associação Nacional das Procuradoras e dos Procuradores do Trabalho é contrária à aprovação da PEC 5 na sua inteireza, por entender que fragiliza o Ministério Público e seus membros, tornando-os vulneráveis a interesses políticos e econômicos, com consequências certamente nefastas ao regime democrático de direito. Contudo, eu gostaria de destacar alguns pontos que nós consideramos cruciais e que não devem ser aprovados na PEC, porque prejudicam não só o Ministério Público, como toda a sociedade brasileira. O primeiro seria a alteração na composição do Conselho Nacional do Ministério Público, com a retirada de um assento destinado ao Ministério Público Militar, o que desequilibra a representação do Ministério Público da União, e ainda a inclusão de cadeiras destinadas a indicações políticas, possibilitando interferências desse tipo no Ministério Público. A eleição do Corregedor Nacional do Ministério Público, que entendemos que deve continuar sendo feita pelos membros do Ministério Público, pelos membros do Conselho, entre os representantes do Ministério Público que tem assento no Conselho. A criação de um código de ética para o Ministério Público
que, feita por lei complementar, fere a paridade com o Conselho Nacional de Justiça. A eliminação da modificação prevista na composição dos conselhos superiores, que concentra todo o poder de escolha, ou muito do poder de escolha, nas mãos dos procuradores gerais. E o que eu considero talvez um dos principais pontos, que é a competência recursal do Conselho Nacional do Ministério Público nos atos finalísticos, que, de acordo com a PEC, poderia ser realizada em uma enorme variedade de hipóteses, muito subjetivas e abertas, sempre que houvesse interferência na ordem pública, na ordem política, na organização interna e na independência das instituições e órgãos constitucionais, o que daria margem a amplas interpretações que não sabemos aonde poderia levar. E, por fim, o exercício da vice-presidência do Conselho, que entendemos que deve continuar sendo do vice-procurador-geral da República. Na verdade, entendemos que a PEC ela é inconstitucional, ela deve ser rejeitada integralmente, não só nesses pontos, em vários outros. Então, agradeço a Amperj pela organização do evento e por nos receber aqui hoje e pela oportunidade de expressar a opinião da Associação Nacional das Procuradoras e dos Procuradores do Trabalho sobre a PEC 5. Obrigado. Agradeço a todos os integrantes da mesa. Foi lembrada aqui a PEC 37, mas a verdade é que essa PEC 05 ela é muito mais grave para o Ministério Público e para a sociedade brasileira do que a PEC 37. A PEC 37 se restringia à questão da investigação, ao poder de investigação por parte do Ministério Público. Essa PEC atual, ela desfigura o Ministério Público. Ela torna o Ministério Público uma instituição que passaria a agir, caso fosse aprovada, ao sabor político daqueles que, nas ocasiões, estejam ocupando o poder. A Constituição Federal de 1988, como já foi bem dito, ela foi um marco para o Ministério Público e ela garantiu à instituição o princípio da independência funcional. Temos falado muito desse princípio e é importante esclarecer para a sociedade que a independência funcional nada mais é do que a garantia de que cada membro do Ministério Público tem de agir conforme a lei, conforme a Constituição e de acordo com a sua consciência. O membro do Ministério Público, assim como os membros do Poder Judiciário, não podem ser pressionados a agir dessa ou daquela maneira. E um dos pontos principais dessa PEC é fazer com que não seja assim, fazer com que os membros do Ministério Público passem a agir a partir de pressões políticas, essa é a verdade, que perca sua independência. E se cria também no Conselho Nacional uma interferência política ainda maior. Então, esse é o cenário perfeito para o envenenamento da instituição. Vivemos um momento muito difícil, esses 2 últimos anos, momento de pandemia, que o Ministério Público esteve e está atuando em diversas frentes de criminalidade, contra a criminalidade, combate à corrupção, de defesa da saúde das pessoas. E enquanto eu ouvia todos se manifestarem, eu ficava pensando que surreal que nós tenhamos num momento como esse, em que o país tem prioridades tão importantes, temos que mobilizar essa quantidade de membros do Ministério Público que deveriam agora estar exercendo as suas funções, cumprindo o que a Constituição determina, mas temos a necessidade de fazer essa mobilização para defender o Ministério Público e defender o que o Ministério Público precisa fazer, precisa cumprir para cumprir o seu papel constitucional. Acho que a gravidade do momento
não só pela questão da pandemia, pelos problemas todos que o país passa, também diz respeito à ordem democrática. Uma das principais funções do Ministério Público é a defesa da ordem democrática, da democracia, isso está na Constituição. Estamos às vésperas de eleições que ocorrerão o ano que vem, e talvez, né, muitos de nós nem se lembrem, mas de momentos, né, em que o país viveu uma situação de ditadura. Então, todos nós temos, seja por dever, né, seja por consciência própria, horror à ditadura, e o papel do Ministério Público é defender a democracia. Hoje nós temos aí alguns movimentos, lamentavelmente, né, que vão para as ruas defender golpe militar, né, defender ditadura, então é um momento de preocupação com o que vai acontecer o ano que vem, para que as eleições possam ocorrer de maneira natural, de maneira democrática, e nós, Ministério Público, temos esse papel de defensores da ordem democrática. Então, acho que a nossa preocupação, além do momento de pandemia, da situação que todos nós, o mundo vive, nós temos uma particular preocupação também com o que vai acontecer o ano que vem. Fragilizar o Ministério Público, que é a principal instituição que tem a missão de defesa da democracia, às vésperas de um ano eleitoral que se apresenta difícil, que se apresenta complexo, é muito grave. As consequências disso são muito graves para a própria normalidade do Brasil. Então, além de externar essa preocupação, os membros do Ministério Público aqui hoje, é importante também que a gente demonstre, né, que estamos, como desde o início, abertos ao diálogo. O Ministério Público, nas suas diversos ramos, seus diversos instâncias, sempre tiveram abertos ao diálogo, né? Essa PEC, quando foi proposta, o número de deputados necessários para o início do processo de tramitação da proposta foi obtido com um fim específico. Naquele momento, se tratava apenas da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. E, na semana passada, né, sem que houvesse nenhuma discussão, sem que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tivessem votado nesse sentido, admitido o que se apresentou, sem que houvesse qualquer discussão ou diálogo na comissão especial, né, sobre os assuntos que foram incluídos na PEC, na proposta, na semana passada nós fomos todos surpreendidos, né, com esse texto que não passou nem pela aprovação inicial daqueles que assinaram a proposta inicial, que não foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que não foi discutida na comissão especial. Então, direto para o plenário da Casa foi encaminhada essa proposta, com todos esses pontos que fragilizam, eu não diria nem que fragilizam, mas que inviabilizam o Ministério Público como instituição existente hoje. Por tudo isso, continuamos abertos ao diálogo, queremos sempre conversar com o legislador, isso faz parte do processo democrático. Agora, vamos cumprir o processo democrático, né, que as tramitações das propostas legislativas cumpram o que a Constituição determinou, o que também não vem ocorrendo. Então, agradeço muito a participação de todos, acho que é fundamental que estejamos empenhados em sempre dialogar, esclarecer todos esses pontos que têm se apresentado. Continuaremos, essa é uma luta que está começando, né, com relação à PEC 05. Então, é muito importante que todos nós, membros do Ministério Público, estejamos
dispostos, né, a dialogar, a defender os nossos princípios, a defender o interesse público, porque, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui hoje é a defesa do interesse público, a defesa do modelo constitucional de 1988, né, a defesa do Estado democrático brasileiro, que é o interesse da sociedade. Então, agradeço muito, muito obrigado pela participação de todos. Vamos seguir firmes, com diálogo, claro, mas sem abrir mão do que nós entendemos que é essencial para que o Ministério Público continue existindo como função essencial que é na sociedade brasileira e no Estado brasileiro. Então, continuamos firmes, unidos, dialogando e defendendo de forma intransigente os princípios da Constituição Federal de 1988, que todos nós fizemos o juramento de defender. Agradeço muito a participação de todos vocês. Nesse momento, eu vou pedir para que a mesa permaneça, porque foi pedido por alguns jornalistas que se fizesse uma coletiva. Então, vamos nos colocar à disposição para responder perguntas, para as questões que se possam apresentar. Esse é um dos objetivos desse encontro de hoje. Aproveito e peço desculpa também a todos pelas acomodações. A pandemia impediu que o plenário dessa casa tivesse totalmente preenchido, tivemos que tirar aí algumas cadeiras, tal, para cumprir as exigências aí da vigilância sanitária, considerando o momento que a gente vive. Então, muito obrigado a todos, seguiremos em frente, juntos, tá? E não a PEC 05. Obrigado.